Convido você a abrir a Bíblia ou ler comigo no telão, na versão revista e atualizada. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Você está notando que eu estou falando assim, com uma voz um pouco diferente? Um pouco meio fanho? Mas a minha coleguinha me visitou, a dona rinite alérgica. Virou o tempo, não tem jeito, né? Não é? Não tem jeito, né? Tem. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. A hora que Ele quiser, Ele me cura. Amém? Enquanto Ele não me cura, eu vou levando a vida, tomando meu remedinho aí. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Você pode ler mais forte que você puder. Se você não tiver com rinite alérgica, você leia mais forte ainda de quem tiver. Então vamos juntos? Vamos lá? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mais uma vez, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outras versões diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outra versão diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou de bom siso. Eu preciso falar sobre algo que normalmente nós não gostamos, que é o medo. Quantos aqui gostam de medo? Pode levantar o braço. Tem uma psicoterapeuta aqui, tem uma psicóloga lá, tem outra psicóloga ali. Tem mais algum psicólogo aqui na casa para ajudar? Porque se levantar a mão, caminho para você. Ninguém gosta de medo. Você pode gostar da emoção, da sensação. Por exemplo, eu quando fui a Fortaleza visitar os queridos lá, nós fomos no... Como é que é o nome daquele lugar lá, amor? Beach Park. Beach Park. O Beach Park lá em Fortaleza é meio parecido com o Wet n Wild, que tinha aqui, não sei se ainda tem, no Rio de Janeiro. Né? Ou aquele outro... Water Planet, não sei se ainda tem também. E a gente foi divertido, muitas piscinas. Falou com piscina, falou com água, eu estou dentro, gosto. Mas aí tinha um tal de toboágua, também é gostoso. Mas tinha um toboágua que o nome do bicho era sugestivo, insano. Insano, por quê? Porque é um toboágua que tem 47 metros de queda vertical. Com uma curvatura e uma piscina, mais ou menos dessa largura, de pista da água, para ir te freando até você chegar. Irmão, eu nem subi. Eu lá de cima olhei para aquele negócio, eu falei... Estou fora. Só de olhar, eu senti um frio que corria daqui da cintura até a parte interna, pela parte interna, até os meus pés. O troço era um negócio de doido. Mas eu garanto que tem gente aqui que não perderia a oportunidade de ir lá, subir aquele negócio e descer aquele troço. Quem aqui teria coragem? Levanta o braço. Vocês são tudo insanos. O nome já é sugestivo, insano. Eu só de olhar, eu já me tremi na base. Natália tinha, 8 anos de idade. Natália disse, papai, vamos lá. Eu falei, vamos, ali para a piscininha. Não é para aquele negócio nada. Aí ela me convenceu a ir num outro negócio, que era uma meia-lua, parece um cano cortado no meio, aquele negócio era assim. Melhor fazer de frente, né? Era assim. Aí você vinha desse lado de cá, ali tinha tipo um chuveirinho de fora a fora, jogando água naquele negócio para ficar escorregadio, né? E aí vinha tipo uma boia, uma balsa, para 2 pessoas. Uma deitada para lá, com a perna para cá, e uma daqui com a perna para lá, e as pernas tinham que estar atravessadas uma na outra. E você tinha 2 coisas laterais que era para se segurar.
E aí entrei, e Natália entrou virada para lá e eu virei para cá. Quer dizer, quando o negócio fosse, eu estava aí vendo a coisa ir. Ela não estava vendo, ela estava vendo ir, mas ela estava vendo as coisas se afastarem. Eu queria ter trocado com ela, mas não deu. Se eu soubesse. Porque na hora que ele falou, olha, agora se segura, tá? Porque a gente viu os outros fazerem, o negócio descia, aí aquilo fazia assim. Ia fazendo assim, até sair lá. Legal, chupeta, show de bola. Deitei lá, tá pronta, Natália? Tá com medo, Natália? Não, papai, então vamos, então vamos. De repente eu senti aquele negócio, assim, eu fui. Quando fui, aquele negócio foi, meu irmão, e aquilo pegou a velocidade, entrou pela curvatura e começou a subir. Foi subindo, estou vendo chegar a borda. Estou vendo chegar a borda e nada do troço diminuir. Eu falei, vamos avançar esse troço, passar lá pelo outro lado, morri. Eu só não gritei porque eu pensei, não, peraí, se Natália me ver e a gente for para o céu, como é que eu vou falar com ela? Que eu fiquei com medo. Então eu segurei, o grito ficou dentro de mim, gritei, irmão. Eu gritei para dentro. Que todo mundo ouviu, todo mundo que estava olhando. Porque literalmente eu devo ter perdido a cor, o sangue deve ter ido todo para o pé, tentando frear aquele negócio que não tinha freio. E foi lá, e quando voltou eu falei, glória a Deus, pela lei da física, agora a velocidade vai ser menor, vai ser, porque nada, o troço foi para lá, a água empurrou da mais, quando voltou, e parecia que aí agora que a gente ia fazer mesmo. Amigo, quando parou, essa aqui, barrigão aqui, grávida de Beatriz, olhando aquele negócio, eu não tive nem tempo de pensar assim, se a Flávia estiver vendo, o neném nasce agora. Quando o troço parou, eu não sei nem como é que eu saí daquele negócio, que perna que eu tinha. Eu sei que eu peguei Natália na mão, ela, papai, vamos de novo. Olha só, Natália, vamos bater um papo, vamos fazer uma negociação aqui. Vamos ali para a piscininha. Vamos tomar um sorvete? Falou em tomar sorvete, né? Que coisa difícil, irmão. Medo é um negócio que a gente não gosta. Eu não quero passar por medo. Medo é ruim. Medo é negativo. Mas o medo está presente nas nossas vidas desde que nós viemos a esse mundo. E nós começamos a desenvolver consciência e a interação com o mundo ao nosso redor e nós fomos descobrindo o medo. O medo existe. Passamos a ter medo do escuro, medo do bicho-papão. Medo do homem do saco. Esse é um medo, meu irmão. Quem é que já teve medo do homem do saco? Papai e mamãe, não faz isso não. Não faz isso não. O papai e a mamãe que eu souber, que está falando para o filhinho, olha o homem do saco, eu vou mandar para os psicólogos de plantão daqui da igreja. Vocês estão traumatizando o filho dele, faz de você não. Mas quem é que não teve, né? Nós crescemos um pouco mais e passamos a ter medo dos pais descobrirem que nós fizemos algo que eles reprovam. Crescemos um pouco mais e passamos a ter medo de nos relacionarmos com pessoas, de nos entregarmos a um relacionamento por conta de uma experiência negativa vivida no passado, recente. Alguns vivem um pouco mais e passam a ter medo de sair de casa, medo de dirigir, medo de sentir medo. E ficarem paralisados pelo medo em algum lugar que lhes dá medo. Os cientistas descobriram que existe um lugar no cérebro que é responsável pelo medo. Então deixe-me falar um pouquinho da anatomia do cérebro, porque é preciso que você saiba como foi que Deus fez você para ter medo. Mostra essa primeira imagem. Nessa imagem que você está vendo, tem algumas regiões existentes aí dentro do cérebro. Está vendo lá? O cerebelo, o hipocampo, o tálamo, o corpo caloso, o giro cingulado, o gânglio basal, o hipotálamo, e tem uma azeitonazinha lá, está vendo a setinha? Chamada amígdala. Olhando por essa outra imagem que vai ser projetada agora, você pode identificar
melhor essa areazinha chamada amígdala. Olha lá. Faz lembrar a amígdala que a gente desenvolve, né? E que muitos acabaram por tê-la retirada, sofreram a cirurgia de retirada da amígdala. A amígdala está aí dentro do teu cérebro. Hoje você vai sair daqui dizendo assim: oi, amígdala, quero falar contigo. A amígdala é essa região do cérebro que tem a ver com as emoções fortes, sobretudo o medo. Deus colocou no nosso cérebro uma região inteira dedicada às emoções negativas, especialmente o medo. Sabe por que Deus colocou essa amígdala na gente? Para a gente ter medo. E veja que interessante, não existe no nosso cérebro nenhuma região análoga a isso, ou seja, Deus não colocou no nosso cérebro uma região, uma área, uma partezinha dedicada às emoções positivas, apenas às negativas, mais apropriadamente ao medo, é a amígdala. E por que é que Deus fez isso? Por que Deus fez o nosso sistema nervoso central para ser pessimista? Porque se Deus colocou a amígdala, fez a amígdala em nós, para nós sentirmos medo, Deus nos fez para sermos pessimistas. E isso é um peso enorme para a negatividade. Não, existe uma explicação para isso. Você já pensou se a gente não tivesse medo? Se a gente não tivesse medo, a nossa expectativa de vida seria muito menor do que agora. Fala aí, quanta coisa você, quando garota, já fez de peraltice, alguma coisa errada, que depois você parou e falou assim: meu Deus, eu podia ter morrido. Quantos já fizeram isso? E você fez porque você não teve medo. Agora imagina, se você não tivesse literalmente nenhuma possibilidade de ter medo. Porque em algum momento daquilo que você estava fazendo, em algum momento você sentiu medo. E foi aquilo que te refreou. Foi aquilo que te parou. Mas Deus não nos fez com uma área específica no cérebro para a gente sentir só coisa boa, como a amígdala, para coisa negativa. Emoções alegres, positivas, são boas, são gostosas, mas as emoções negativas estão relacionadas às coisas que colocam a nossa vida em risco, demandando muito mais atenção. As positivas não colocam a nossa vida em risco. O que é positivo, o que é bom, a gente não sente medo, porque não existe a sensação de risco, seja de vida, seja de sofrer alguma situação. As emoções negativas relacionadas ao que coloca a nossa vida em risco têm um peso muito maior na balança daquilo que demanda a nossa atenção. Daí Deus estabeleceu esta área em nosso cérebro para lidar somente com emoções negativas. O medo. Diga depois de mim: amígdala. Medo. Medo, amígdala. Qual é a região do cérebro que está relacionada ao medo? Amígdala. Pronto, você já está candidato a fazer uma prova de neurocientista. Já sabe o que é a amígdala, a função da amígdala. Muito bem, essa área do nosso cérebro que nos prepara para reagirmos a uma situação de estresse, reagirmos a uma situação estressora, e ela nos leva a uma de duas coisas: a lutar ou a fugir, e ambas estão relacionadas à nossa sobrevivência. Vou dar um exemplo. Quando nós estamos sujeitos a uma situação de risco, como por exemplo, você está andando na rua e você deu de cara com um pitbull que olhou para você e disse: oi, tudo bem? Não, ele... Como é que você se sentiria naquela hora?
Com toda certeza, com medo. Eu não tenho medo de cachorro não, pai. Até você dar de cara com um pitbull com raiva. E aí é a amígdala que vai nos preparar para nós reagirmos fugindo ou nós ficarmos e lutarmos. Mas veja, embora o Senhor... Como é que ela faz isso? Eu não vou entrar nos pormenores, porque isso daqui não é uma aula de neurociência, nem de neurologia, amém? Nem de psiquiatria. Basta você saber o que estou falando aqui para você entender o contexto. Mas veja, embora o Senhor Deus não tenha criado uma área específica para cuidar das emoções positivas, Ele nos dotou de uma área incrível, chamada lobo frontal, que é essa coisinha linda que está aí na tela agora. Coloca a mão aqui, direita ou esquerda? Você está colocando a mão na direção do seu lobo frontal. Aqui é o seu lobo frontal. A minha mãe não sabia de nada disso. Mas ela vivia dizendo, menino, você precisa ter bom siso. Ela não falou, menino, você precisa ter bom siso. Menino, você precisa ter bom siso. Dona Diomar, a senhora devia ser neurocientista autodidata e não sabia. Você está vendo aí então essa parte vermelha, é chamada lobo frontal. Essa região do nosso cérebro, chamada lobo frontal, ela é responsável pelas chamadas funções executivas. A gente tem que sair daqui aprendendo alguma coisa, porque uma das coisas que marca o cristão, e muito particularmente o cristão batista, é que nós primamos pela educação e pelo saber e pelo conhecimento. Então, diga depois de mim, lobo frontal, responsável pelas funções executivas. O lobo frontal é responsável pelo quê? Funções executivas. O que é isso, pastor? Gestão dos processos cognitivos, como autocontrole, raciocínio, planejamento e execução e resolução do problema. Legal, falou bonito, mas não entendi nada. Em linguagem simples, português para todo mundo entender, é a região do cérebro responsável por fazer a regulação e o controle das nossas emoções. Deus criou a amígdala no nosso cérebro e ela é responsável pelas nossas emoções negativas, muito especialmente o medo. E Deus criou esta região chamada lobo frontal, que nos capacita a regular e controlar as nossas emoções, inclusive o medo. Olha que incrível, embora Deus não tenha criado em nós uma região para lidar somente com as emoções positivas, Ele nos dotou com a capacidade de perceber as nossas emoções, refletir sobre elas, criticá-las e decidir o que fazer em relação a elas. Veja o que diz a palavra do Senhor. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procedem os caminhos da vida. Quais são os caminhos da vida? O bem e o mal. O que vai dar certo e o que vai dar errado. A tristeza e a infelicidade ou a felicidade e realização. E quando diz lá, guarda o teu coração, é porque naquele tempo, a sede das emoções era entendida como essa região do nosso corpo, o coração. Por quê? Porque quando eu sinto uma emoção, o meu coração reage. Eu tenho taquicardia, a minha pressão arterial altera. Quando eu estou emocionado, eu tenho uma sensação e eu sinto algo aqui. Já houve tempo em que se pensou que a sede das emoções fosse a área do estômago. Por quê? Porque certas sensações que a gente fala que teve um embrulho no estômago. Fato é que o Senhor está usando
a linguagem humana para aquelas pessoas daquele tempo, para dizer, olha, sobre tudo que você tem que guardar, guarda, toma cuidado com a região que é responsável pelas tuas emoções. Olha o que diz a palavra de Deus. O coração do homem, ele é enganoso, corrupto, perverso. Espera aí, eu não sei quanto a você, eu nunca comi coração de gente, mas coração de boi já comi, é gostoso. Coração de galinha eu já comi, é gostoso. E os antropófagos, os índios que existiam aqui no Brasil, que comia carne humana, devia gostar de comer o coração de gente. E eu imagino que eles devam ter comido o coração de muita gente ruim. E deve ter achado uma delícia, porque estava comendo a carne. Então, do que é que o Senhor está dizendo na sua palavra? Que o coração do homem ele é enganoso, corrupto e perverso. Não é o órgão coração, mas é a capacidade do homem de desenvolver emoções que são más e negativas. E as emoções negativas, elas estão relacionadas a qual parte do nosso corpo? A dona amígdala. Então, se fosse escrito nos nossos dias de hoje, esse texto da palavra de Deus, provavelmente seria escrito assim: sobre tudo que você guarda, sobre tudo que você deve guardar, toma cuidado com a amígdala, porque é dela que procedem as emoções negativas. Mas Deus colocou em nós o lobo frontal, nos dando capacidade para lidar com essas emoções, nos dotando com a capacidade de perceber as emoções, refletir sobre elas, criticá-las e decidir o que fazer em relação a elas. Quando eu estou sofrendo uma injúria, quando eu estou sendo difamado, quando eu estou no futebol e o cara vem e me deu aquela cacetada, a minha emoção, a minha amígdala diz assim: quando ele vier de novo, quebra a perna dele. Ela vai me preparar para lutar. Ou ela vai me preparar para dizer: não, o cara é muito forte, foge dele, pede para sair, bota outro no teu lugar. Fato é que Deus me deu a capacidade que está no meu lobo frontal, que lida com as questões cognitivas, as minhas funções executivas, a capacidade de analisar meus sentimentos, criticá-los e tomar a decisão quanto ao que eu vou fazer. Então eu posso tomar a decisão desprovida da pressão da emoção para dizer: melhor coisa que eu tenho para fazer aqui agora é ouvir a amígdala, é melhor eu fugir. É melhor eu pedir para sair, botar uma outra pessoa no lugar, porque senão eu vou fazer vergonha, eu vou agredi-lo e eu sou um crente. É por isso também que a palavra de Deus diz assim: façam aos homens como se vocês estivessem fazendo para Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então eu estou lá no meu trabalho, eu tenho aquele chefe que é um bicho ruim, o cara é terrível, o cara parece que ele vem todo dia zangado com a mulher e disposto a descarregar em cima de mim, e me trata como se eu fosse um animal. A minha disposição é pegar uma hora dessa, eu vou falar com ele, e aí ele me manda fazer as coisas com autoritarismo, e eu me lembro da palavra de Deus: fazei aos homens como se estivesse fazendo para Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Mas aí eu sou levado pela amígdala a ter a seguinte emoção que me leva a pensar. A emoção: não vê nada do que eu estou fazendo. Eu posso fazer melhor que for, pesar da forma como eu falo, continua me tratando errado. Mas eu quero te perguntar: quem é que crê em Deus? Quem é que crê que a Bíblia é a palavra de Deus?
Então eu vou obedecer a palavra de Deus que diz assim: fazei aos homens como sendo para Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O meu chefe pode nunca ver e reconhecer, mas Deus vai ter alguém que está igual a ele ou superior a ele, que está vendo ou vai ver. Porque meu Deus é fiel. Quem me leva a pensar assim, a gerenciar a minha emoção, a criticar o lobo frontal. E o que é que ele está usando para fazer essa crítica? Lembro que eu já falei muitas vezes aqui, opinião não é crítica. Questionamento não é crítica. Questionamento e opinião falam do meu sentimento a respeito daquilo. Eu assisto um filme e digo se gostei ou não gostei, eu estou dando a minha opinião. Eu estou transmitindo o meu pensamento a respeito daquilo. Eu estou transmitindo meu sentimento em relação àquilo. Eu vejo uma obra de arte e digo, isso aqui é horroroso, é feio. Eu estou transmitindo a minha opinião, eu estou fazendo a expressão do meu sentimento em relação àquilo ser conhecido, mas crítica não. Crítica só existe quando é falado tendo como base uma autoridade. Então, para eu criticar as minhas emoções, eu preciso ter algo como autoridade em que eu me baseio. E que autoridade é essa de que eu estou falando? Os princípios morais, éticos e, acima de tudo, a palavra de Deus, que a gente diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E que o Senhor diz, sobretudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Para quê? Para que você ande de tal modo que você não caminhe para o lado errado e que vai te fazer sofrer. Então o Senhor nos dotou com essa capacidade de perceber as nossas emoções, refletir sobre elas, criticá-las, decidir o que fazer em relação a elas. Mas sabe, existe um problema. A maioria de nós, se não todos nós, em algum momento da nossa vida, deixamos que a amígdala nos controle ou nos tenha controlado, e não o lobo frontal, ou seja, nos deixamos ser controlados pelo medo e não pela razão. Quem é que já teve medo de bicho-papão? Irmão, assim não, porque lembra coisa tão ruim, né? Tá frio, dá até para a gente economizar, né? Então, quem aqui já teve medo de bicho-papão? Quem é que já teve medo do homem do saco? Quem é que já teve medo de bate-bola? Ó, tem mais gente aí para levantar a mão aí. Bate-bola. Quem é que já teve medo do escuro? Quem é que não tem mais medo de nada disso? E por que você não tem mais medo de nada disso? Porque em algum momento você fez a crítica. Em algum momento você criticou esse medo. Em algum momento você teve elementos que te levaram a refletir sobre o medo que você sentia a respeito daquilo, e você viu o quanto tolo aquilo era, imaturo, impróprio, e por isso você não tem mais medo. Mas eu quero te perguntar, quem aqui andaria no centro de qualquer cidade do Rio de Janeiro hoje, 2 horas da manhã, sozinho? Levanta o braço. Psicólogo, olha para trás. Futuro candidato seu. Não tem juízo, está andando pela... Não tem amígdala. Deve ter sofrido uma amigdalatomia. Por que não? Porque a gente sabe que o risco de ser assaltado é muito grande. Como é que está o nível de violência na cidade? Absurdo.
Isso é medo, é um tipo de medo. Ele é negativo? Não, ele não é negativo. Por que não? Porque o meu córtex frontal, o meu lobo, ele está dizendo para mim aqui, a minha função executiva, minha capacidade cognitiva, minha capacidade de criticar essa informação e o sentimento a respeito disso, diz para mim assim, não faz bem, o risco é muito grande, não vale a pena. Não vale a pena. Mas em muitos momentos a gente se deixou levar pelo controle da amígdala. E por que isso acontece? Porque ganha quem eu alimento. Márcia, se prepara porque essa é nova. Você nunca ouviu essa. Você tem um gato, eu tenho um gato siamês e você tem um cachorro pitbull. Tá bom? Essa é inédita. É igual filme no SBT. Filme fulano de tal, inédito. Você já viu na Globo, na Bandeirantes, na Manchete. A Manchete já nem existe mais, mas você já viu nela. E está sendo, lançamento, é inédito. Pois bem. Você tem um pitbull e eu tenho um gato angorá. Aquele gatão grandão. Se colocar os dois para brigar, meu gato não dá nem para saída. Coloca os dois dentro de um quarto, de porta fechada, meu gato agora vai virar, sei lá, vai ficar todo rasgado. Mas eu desafio você, eu vou botar o meu gato agora para brigar com o teu cachorro, o meu gato vai te ganhar, vai ganhar o seu cachorro. Mas você tem que jogar nas minhas regras. E quais são as minhas regras? Durante uma semana, você vai deixar o seu pitbull dentro de um quarto, no escuro, sem sons. E a única coisa que você vai dar para ele é uma porção de água por dia. Não mais do que isso. 7 dias. 7 dias. Eu vou pegar o meu gato angorá e eu vou dar para ele a mais fina dentre as comidas que a gente encontra nos pet shops. Meu gato angorá vai ter entrada, prato principal e sobremesa. Ele vai comer a hora que ele quiser, do que ele quiser. Ele vai beber leitinho desnatado, que é para ele não ficar com barriguinha. Eu vou sair com ele todos os dias e ele vai passear fazendo um exercíciozinho ali na praça. Ele vai encontrar uma gatinha angorá e ele vai dar uns amassos na gatinha. Para ele ficar bem oxitocinado. Daqui a 7 dias a gente vai colocar o meu gato e o seu pitbull dentro de um quarto e vamos fechar as portas. Quem você acredita que sai de lá inteiro? Teu pitbull não vai estar aguentando ficar em pé. Ele vai olhar o gato e vai dizer, au. O gato vai olhar para ele e vai ver, e já vai partir para ele, já dando no olho, que é para cegar logo. Quando der no olho, o pitbull vai ficar rodando, querendo achar onde é que eu estou, quem sou eu, onde está meu rabo. E você vai ouvir uma gritaiada lá fora do pitbull chorando, todo rasgado, e o gato só dizendo. E quando você abrir, sai o gato de lá. E o pitbull todo arrebentado no chão. Moral da história: ganha quem eu alimento. Se eu alimento as minhas emoções negativas, eu sou paralisado, as coisas não caminham, a minha vida não vai para frente, eu não prospero, eu não conquisto, eu não realizo, eu me deprimo, eu entro em depressão, eu vivo à base de remédio, eu vivo à base de tratamento médico. Porque eu não estou usando o potencial que Deus me deu, está no meu lobo frontal. A capacidade
de refletir sobre todas essas coisas e tomar a decisão certa. Mas dá uma olhadinha para essa imagem. A próxima. Não parece? Diferente daquilo que eu acabei de falar. Quem ali parece pitbull? A amígdala ou o lobo frontal? Hein? O lobo frontal, aquela parte vermelha lá. E a amígdala, parece o quê? O gatinho angorá. É ou não é? Agora imagina, pense em você, um homem de 92 quilos. Você, uma mulher de 48, claro, com 1,70 m. E você tem um negocinho daquele tamanho, dominando você e incapacitando você para viver aquilo que o Senhor Jesus já pagou o preço naquela cruz, e que é teu direito e meu direito, a tua herança e minha herança, termos uma vida de paz, de equilíbrio e de satisfação. Vida abundante, diz o Senhor. Amados, para a felicidade é preciso que desenvolvamos o aprendizado, a chamada maturidade, que nos faz capacitados com o conhecimento, que nos conduz às atitudes que a curto, médio e longo prazo produzirão em nós a sensação de prazer e bem-estar. Mas sabe o que eu vejo acontecendo? As pessoas e muitos crentes que o dia todo, todos os dias, principalmente na hora mais importante e sagrada, que é da sua alimentação, está com a televisão ligada, naquele chamado programa jornalístico, que só apresenta notícia maldita, que alimenta a emoção negativa de medo. E prepara para cada vez mais sentir medo. Daí a necessidade de se fazer do córtex pré-frontal, que é responsável pelo exercício da razão, da crítica, da inteligência, do livre-arbítrio, para as escolhas do que é moral, do que é digno, do que é honrado, e que produzirá consequências positivas e verdadeiramente prazerosas, do ponto de vista de longa duração, e não da emoção, porque a emoção é momentânea. A emoção é para aquele momento. Felicidade não é alegria. Felicidade é um estado de espírito. Alegria é uma experiência vivida. Quando a pessoa se deixa dominar pelo medo, é porque não está exercendo a sua capacidade de aprender e desenvolver inteligência emocional. Eu queria que você repetisse isso. Por favor, diga inteligência emocional. Você é inteligente emocionalmente? Porque o inteligente emocionalmente é aquele que aprende a lidar com as suas emoções. Você sabe lidar com as suas emoções? Ou você é daquele tipo, bateu, valeu? Não, porque o que eu tenho que falar eu falo, porque se eu não falar eu morro. Eu tenho uma receitinha para você que muitos dessa igreja conhecem. Qual é a receita, irmãos? Morra. Mas não é morrer, ter um AVC, partir dessa vida, não. Morrer, matar o eu. Morra. A palavra de Deus diz assim: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. É o mal que está dentro. Jesus disse: o mal não é o que entra, é o que sai, porque a boca fala do que o coração está cheio. Que coração é esse? Não é esse órgão, é aquele que comanda as minhas emoções. Quem é que está comandando as minhas emoções? A amígdala ou meu lobo frontal? São os meus sentimentos ou é a minha razão? São as emoções ou a minha capacidade racional de criticar e decidir o que vou fazer com base naquilo, ou a partir daquilo? Quando a pessoa se deixa dominar pelo medo, é porque não está exercendo sua capacidade de aprender, de desenvolver inteligência emocional que lhe possibilite superar os limites impostos pelo medo. O medo é irracional. Observa,
Quando eu era garoto, na roça, essa Márcia também não ouviu. A gente acreditava em Saci Pererê. Alguém aqui já acreditou em Saci Pererê? Já? Já viu ele alguma vez, Luiz? Porque na roça, lá na minha roça de onde eu venho, um monte de gente jurava de pé junto em nome de fulana de tal, consagrada, santa, de que já tinha visto Saci Pererê. E acreditava-se, por quê? Porque dizia-se, os antigos diziam, que Saci Pererê, quando não gostava de alguém, ele vinha e fazia malcriação. Principalmente, chegar de noite, e lá naquele cavalo, naquela égua, naquele burro, naquele jumento, que a pessoa tinha, tirar aquele animal, desamarrar, sair pela campina, cavalgando aquele animal, pintando o sete com aquele animal, bagunçando com a crina, bagunçando com o rabo, depois voltava, largava ele preso de novo. No dia seguinte, o dono ia lá ver, estava o animal com a crina toda embaralhada, toda embolada, o rabo todo embolado. E eu acreditava naquilo. Eu acreditava tanto em Saci Pererê, que tinha um passarinho que dizia-se que era Saci Pererê. Era um passarinho chamado na minha terra de peixe frito. Você talvez já tenha ouvido esse passarinho. É um passarinho que ele pia assim. Você procura o passarinho e você não encontra. Você procura, você está ouvindo ele piar aqui, você está olhando, você está procurando, você não acha. Ele é pequenininho, tem um rabo comprido. E por que diziam que ele era Saci Pererê? Porque era difícil demais de ver. Aí, eu gostava muito quando mamãe fazia angu, e na roça a gente comia muito angu. Quem que gosta de angu? Já sei na casa de quem eu vou para comer angu. A gente gostava muito de angu, mas não sei se você gostava de angu igual a gente gostava. A gente pegava o angu que ficava na raspa da panela, a gente raspava o angu, colocava café, leite, e a gente comia angu com café com leite. Tem gente fazendo assim. Mas era uma delícia, que eu estou vendo também um monte de gente falando assim, ó. Não, Claí. Quem que comeu angu, raspa de angu, aquele anguzinho que sobra na panela, com café com leite? Alguém mais, além de mim? Que beleza, né? Coisa boa. Só quem já veio da roça. Aí eu chego da escola. Não cheguei da escola, que devia ser um sábado, a gente não tinha ido para a escola, não. Só tinha lá em casa eu, minha mãe e minha irmã, que é 1 ano mais nova que eu, a Cláudia. E aí mamãe fez angu, entra mamãe, eu estou no quarto de mamãe, que o quarto de mamãe era a minha ponte de acesso para a goiabeira que tinha do lado da janela do quarto dela. Porque do quarto dela eu subia. Beatriz está ouvindo, né? Tá, não. Tem coisas que eu não posso contar para a Beatriz, não. Beatriz só tem 12 anos. Um dia desse você falou, mamãe, papai não era fácil, né? A senhora fica falando, fica achando que eu estou dando força para fazer. Mas aí, do quarto de mamãe, eu pulava da cama eu subia no parapeito da janela. Do parapeito da janela tinha um galho da goiabeira que vinha aqui, eu já me agarrava como Tarzan, e eu gostava de ler gibi Tarzan, e dali eu já me balangava, e eu pulava igual um macaco, era a minha ponte. Aí eu estou me preparando para fazer isso. Eis que entra a mamãe e a Cláudia no quarto, e a Cláudia está com uma panela de angu, raspa de angu com café com leite, comendo. Eu virei para ela e disse, uhul, mana, me dá um pouquinho. Ela disse, não, isso é só meu. Quando ela fez assim, o passarinho peixe frito piou no pé da goiabeira. Falei na mesma hora, tá vendo? Deus não gosta de criança, que é ruim. Saci Pererê já veio para pegar você. Eu comi sozinho, me deu tudo. Medo. Irracional. Medo do quê? Que eu não vejo, nunca vi, que eu não sei. E quando a pessoa se deixa dominar pelo medo, é porque não está exercendo
a sua capacidade de aprender e desenvolver inteligência emocional, que lhe possibilite superar os limites impostos pelo medo. A Bíblia diz que o medo somente entrou na realidade da vida do ser humano a partir do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Diz a palavra do Senhor que até Adão e Eva pecarem, estava tudo bem, se relacionavam bem. Eles tinham um relacionamento com os animais que era normal, natural. Por aquilo que a gente vê a palavra de Deus, os animais não eram carnívoros, nem o homem. E eu não vou entrar nessa discussão, porque tem muita coisa para falar a respeito disso. Fato é que o homem não tinha medo de nada, não tinha por que ter medo. Mas Deus diz para ele: não coma desse fruto, porque o dia que você comer dele, você vai morrer. Eu quero te perguntar, você acredita que o homem já tinha a amígdala antes dele pecar? Sim ou não? Claro. Lá no Éden ele já tinha a amígdala, porque Deus diz para ele, Deus dá a ele um elemento que ele deve temer. E o que é que ele deve temer? Perder a comunhão dele com Deus. O dia que você comer desse fruto, você não mais poderá se relacionar comigo. Você vai morrer. E diz a palavra de Deus que quando o homem pecou, ele foi tomado de medo quando ele ouviu a voz de Deus. E ele se escondeu de Deus. A amígdala nos prepara para duas coisas. Quais são? Quando enfrentando um problema, quando enfrentando algo que possa parecer perigoso, quais são as duas coisas que ela nos prepara? Para fugir ou para lutar. E aí, Adão fez o quê? Fugiu. Ele foi se esconder de Deus. Só a partir do pecado, o medo domina o ser humano. Até então, o medo não dominava o ser humano. Não exercia esse poder terrível que tem sobre nós, seres humanos. Por que não? Porque o homem lidava com esse medo de forma racional. Deus disse que eu não devo comer. Se eu comer, me fará mal. Vou perder meu relacionamento com Deus. Mas quando ele viu a mulher comer, e aparentemente nada aconteceu com ela, ele se sentiu corajoso para comer. A amígdala, em relação àquilo ali, naquela hora, deu para ele a capacidade, o impulso, a força, para ele fugir ou para ele enfrentar? Para ele enfrentar. E ele comeu do fruto. E a consequência veio. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, o apóstolo Paulo afirma que o medo é o resultado do espírito de escravidão. Quando ele diz, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, ou para novamente ter medo, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Abba, Pai, quer dizer paizinho. Eu posso falar com Deus, com a intimidade de quem é filho querido, que recebe o carinho do seu pai, com quem tem intimidade. Eu não preciso ter medo. Ele não é o Deus violento, agressivo, autoritário, repressor. Não. Ele é o meu paizinho. Deus não nos fez para vivermos pelo medo, amados, mas nos capacitou a termos medo daquilo que é mal, para nos prejudicar, de modo que fujamos daquilo. Por isso a palavra de Deus diz, o avisado vê o mal e faz o quê? Faz o quê? Se esconde. Quem é que está dando para esse camarada, que está vendo o mal e está se escondendo, a ideia de que a melhor coisa que ele tem que fazer é se esconder? A amígdala. O avisado vê o mal e se esconde. Por que ele se esconde? Porque a amígdala capacitou-o para aquela reação.
mas essa reação, à luz da palavra de Deus, está acompanhada da crítica. Isso não é bom. Eu aprendi que é errado, então eu não quero. Isso é fugir do mal. José foi vendido como escravo por seus irmãos, ele está no Egito. Ele é escravo de Potifar. Ele se tornou um escravo tão bom, que Potifar coloca ele como mordomo de todas as tuas coisas. Mas a mulher de Potifar começa a cobiçar José. José, por certo, era um jovem muito bonito, vigoroso. Potifar talvez já fosse um cara lá, não comparecia, não parava, sempre envolvido com as coisas dele, ou ela era uma pessoa realmente desprovida de uma moral adequada. Fato é que ela cobiçou José. José é chamado por ela na sua casa, nos seus aposentos. Ela mandou todos os funcionários saírem, todos os escravos saírem. Ela fica sozinha com José. Ela diz: é hoje, José. It's now or never. Come hold me tight. Daqui tu não sai, daqui ninguém te tira. Começa a esquentar porque eu já estou fervendo. E José diz para ela: minha senhora, o meu senhor colocou tudo que ele tem nas minhas mãos. Uma única coisa me é vedada, que é ter a senhora, que é a mulher dele. Eu não posso fazer isso. Naquela hora, era o medo, a amígdala dominando José, ou era a sua consciência, a sua razão, a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de refletir, a sua capacidade de gerenciar suas emoções, a capacidade pelo conhecimento da palavra de Deus que ele tinha, dada pelo seu pai, Jacó, que agora diz para ele: isso não é honesto, isso não é digno, isso não é puro, isso não é de boa fama, sai fora. É claro que foi essa segunda. Deus não nos fez para vivermos pelo medo, mas nos capacitou a termos medo daquilo que é mal e nos pode prejudicar. O medo de José naquele momento não foi o de ser pego pelo seu patrão. Talvez estivesse viajando para muito longe. O medo de José naquele momento foi de perder o relacionamento dele com Deus de seu pai, que era o seu Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que nós lemos. Nós lemos: porque Deus, vamos ler mais forte, mais uma vez? Pode bem forte. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, revista atualizada, mas de poder, de amor e de moderação. A palavra traduzida aí por covardia é sinônimo de medo, é deilia, que pode ser traduzido como timidez, covardia ou medo. Sinônimos. O medo interior exagera as causas do medo exterior. Você pode repetir depois de mim? O medo interior exagera as causas do medo exterior. Você vai no médico, o médico diz: pelo resultado aqui a coisa não está boa. Aquilo que está ali no exterior ainda não é o suficiente, ainda não é o definitivo, mas só do médico dizer por aquele resultado ali: olha, não te enganar não, isso aqui, vamos fazer uns exames aí, porque isso aqui não me parece uma coisa boa. O medo interior, ele começa a exagerar. A pessoa sai dali, ela já não dorme, ela já não consegue comer, ela começa a ter taquicardia, ela começa a sofrer problemas para respirar, ela começa a ter ataque de pânico.
Medo. Paulo diz para Timóteo, que é um jovem pastor, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito de poder, amados, é o espírito do homem que é habitado pelo Espírito de Deus, concedendo poder. Esse poder, diz a palavra do Senhor, expulsa o medo de nós mesmos e nos estimula a tentar expulsá-lo de outros. Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, Deus não tem dado a nós um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor, de capacitação e desejo para que outros possam por nós ser estimulados a entender que esse medo não tem razão de ser e que pode vencê-lo. 1 João, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo da parte de Deus diz assim: no amor não há temor, diga temor, medo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Deus não espera que ninguém o adore por medo. A palavra de Deus diz que Deus é espírito, e Ele está em busca daqueles que o adorem em espírito e não é em medo, é em verdade. Quem ama não pode ter medo, porque amar é uma escolha. Eu escolho amar, eu escolho vencer o medo. Que medo? O medo de ser traído, o medo de ser decepcionado. Eu venço o medo por amor. Eu escolho se eu vou ser uma pessoa que vai dar certo ou uma pessoa que vai dar errado. Eu escolho se eu teria um futuro abençoador ou um futuro desastrado. Eu escolho. Se eu escolho, não é a amígdala, o medo, a emoção forte e negativa que está dominando sobre mim. É a minha capacidade racional, crítica, de refletir à luz daquilo que eu recebo como informações suficientes para vencer o medo. Mas eu quero te perguntar, a criança de 6 aninhos, que ouviu talvez o vovô ou a vovó dizer: não vai lá naquele lugar não, no escuro não, porque ali tem bicho. Bicho faz mal, cuidado. Essa criança tem informação, ela recebeu informação, ela está capacitada com o suficiente para criticar, dizendo: aquilo ali é apenas falta de luz, o lugar ali só não tem luz, mas não tem nada ali para me causar esse medo. Tem? Não. Ela vai desenvolver isso com o tempo. E por que nós temos tanto medo de tantas coisas que na verdade são apenas exacerbação do medo pelo nosso interior? Porque no exterior não há realmente suficientemente algo para nos fazer ficar paralisados por esse medo. Tem gente que tem carro e não dirige. Tem gente que já fez 500 vezes aula de direção, tudo mais, mas quando vai fazer a prova, perde por medo. Medo do quê? Tem gente que tem medo e não sabe do que tem medo. É medo de medo. Não tem bolo de bolo? Quem já comeu bolo de bolo? O que é bolo de bolo? Até hoje eu não sei o que é bolo de bolo. Eu só sei que eu não tenho medo de comer bolo. A palavra de Deus diz em 1 João 4,18: no amor não há, no amor não há, e a palavra do Senhor Jesus diz assim, quando ele é perguntado qual é o maior dos mandamentos da palavra do Senhor, ele diz: amar a Deus de todo coração, alma e entendimento. Quem ama Deus verdadeiramente não tem medo.
Porque quem ama Deus, recebe Jesus como único, eterno e suficiente Salvador, sabe que se morrer hoje, ou daqui a 100 anos, vai para o céu. E quem tem a certeza, a convicção e a garantia, não por seus próprios atos, não por seus próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus que morreu na cruz, e que ele crê no sacrifício vicário de Jesus para dar a sua salvação, não tem medo de viver, não tem medo de morrer. Ele não quer morrer. Por que não quer morrer? Porque a morte não é natural, Deus não fez a gente para morrer. Deus nos fez para vivermos. Não fosse assim, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não teria colocado lá também a árvore da vida. Veja que Paulo diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder. Poder é o acompanhamento invariável do dom do Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo não tem medo. Eu lembro que eu era crente. Eu não podia saber que uma pessoa ficou possessa na igreja, que eu saia fora rapidinho. E o medo? Vai que aquele demônio sai de lá e vem para cá. Medo. Quando eu verdadeiramente fiz uma aliança com Deus, eu não só passei a não ter medo, como eu passei a enfrentar. Porque agora quem tem medo de mim é aquele que sabe quem está em mim, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. E quando eu tenho a consciência, a convicção de que aquele que está em mim é maior do que está no mundo, eu não tenho mais medo. Quando eu creio na verdade eterna da palavra de Deus, de que é Ele quem cuida, é Ele quem supre, é Ele que sustenta, é Ele que guarda, é Ele que capacita, e eu confio nele, eu não tenho medo. Mas tem muita gente vivendo com medo. E Jesus Cristo diz, vem cá, mas não é Deus que cuida dos passarinhos? Eles não trabalham, e não falta alimento para eles. Aliás, é interessante, essa época do outono é a época da andorinha. Você já viu quanta andorinha começou a aparecer? Tem aparecido andorinha na sua casa aí? Você acorda de manhã, tem aquele monte de andorinha cedinho. Aquele monte de andorinha. Corta para lá, corta para cá. Só dando rasante. Você sabe o que elas estão fazendo? Tomando café da manhã. Sabia? Sabe qual é o café da manhã da andorinha? Um monte de inseto tão pequenininho que você não consegue enxergar. E está tudo no céu, está tudo no ar. E elas estão lá, se alimentando. Elas não trabalham. Elas só têm que voar e pegar o alimento. Jesus disse, você tem visto as plantas? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta beleza quanto uma flor. E se a flor vai ser arrancada, vai secar e vai morrer. E Deus ainda assim a fez com tanta beleza. E se as aves não trabalham, mas não lhe falta alimento, porque Deus as supre, quanto mais são vocês, quanto mais é o que o Senhor fará com vocês. Meu irmão, você é a coroa da criação de Deus. Meu amigo, minha amiga, você tem uma importância tão extraordinária que o próprio Deus deixou a sua glória, habitou entre nós na forma de um ser humano, e assim mesmo se entregou em sacrifício naquela cruz, para que você tenha salvação e vida eterna. Do que você vai ter medo mais? O medo nosso, o medo domina em nós, domina o homem, quando esse homem não está vivendo em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 24, 49 diz, e Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, e eis que sobre vós envio, é o Senhor Jesus, ele está declarando o que foi dito pelo Senhor Jesus, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Paulo diz,
Ô Timóteo, Deus não deu a você, nem a mim, não deu a nós, espírito de medo, mas de poder, de amor. O que é amor? É amor que move o crente enquanto ele fala a verdade com poder ao dar o seu testemunho de Cristo, ao mesmo tempo em que o faz em amor. Se aquilo que você faz, se aquilo que é a tônica da tua vida, gira em torno dessa vida finita, em algum momento você vai sucumbir no medo, ou vai sucumbir pelo medo. Por quê? Porque você não terá a presença, a unção e o apoio do Espírito Santo de Deus. É por isso que você tem medo de perder o emprego, é por isso que você tem medo de falir a sua empresa, é por isso que você tem medo da pandemia, é por isso que você tem medo. A palavra de Deus diz: o justo viverá por, quem sabe? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu vivo para dar prazer ao coração de Deus, buscando ter um relacionamento com Ele e com o meu próximo, que dê prazer ao coração dele, eu não preciso ter medo de nada, eu não vou ter medo de nada. E quando vier essa sensação de medo para me fazer fugir, eu vou ficar e lutar. Por quê? Porque eu sei as armas de que fui capacitado pelo Espírito Santo. E eu fui capacitado pelo Espírito Santo com poder e com amor. Mas ele diz ainda: Deus não nos tem dado um espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A palavra moderação aqui também está traduzida em outras versões como equilíbrio ou uma mente sã. A palavra grega aqui, que está traduzida por equilíbrio, moderação, uma mente sã, é sofronismos, traduzida por moderação, equilíbrio, uma mente sã, e remete a uma admoestação ou um apelo à boa sanidade mental, à moderação e ao autocontrole, um dever ao qual todos devemos estar cumprindo. Como o jovem Timóteo precisava ser especialmente exortado, e o foi pelo apóstolo Paulo. Quero te perguntar, você cuida da tua saúde mental? A gente está vivendo num tempo em que a saúde mental é tônica. As pessoas estão ansiosas demais. As pessoas estão sofrendo pânico. As pessoas estão com insônia. As pessoas estão desenvolvendo enfermidades psicossomáticas. Tudo isso relacionado a medo, a insegurança. As pessoas estão se enchendo de futuro com medo. E porque estão se enchendo de futuro com medo, a ansiedade domina. Eu quero te perguntar, o que você faz para ter saúde mental? Talvez você seja alguém que vai lá para a academia, talvez você faça uma corridinha ou uma caminhada todo dia, talvez você seja alguém que tem lá uns halteres em casa e não deixa de se exercitar, mas eu quero perguntar a você, o que é que você está fazendo com relação à tua saúde mental? O que você está fazendo com o teu espírito que habita esse corpo? O que você está fazendo com essa alma que está atrelada a esse corpo? Você está se alimentando de coisas humanas, mundanas, emoções frugais? Você tem investido em coisas para esse tempo, para essa vida, mas você é um ser criado para a eternidade. E se você não se relaciona com a eternidade agora, a eternidade, você não se relacionará com o Deus da eternidade. É Ele quem disse. Razão pela qual Ele deixou a sua glória e habitou entre nós, como ser humano, Jesus Cristo. Paulo exorta Timóteo
a abandonar os emaranhados mundanos que, como espinhos, sufocam a palavra de Deus. Esses 3 dons, poder, amor e moderação, são preferíveis a qualquer poder miraculoso. Eu conheço muito crente com dons espirituais, dons carismáticos, quero dizer. Fala em línguas. Eu já vi Deus usar uma pessoa para curar outra. Impôs a mão, orou, e aquela pessoa, na hora, ela não andava e passou a andar. Eu vi. Eu já testemunhei pessoas serem usadas pelo Espírito Santo, que tomou a boca, sem elas estarem conscientes do que estava sendo feito e falado, e usou-a para falar à igreja, a falar a pessoas. Mas eu vi tantas dessas pessoas sucumbirem, se afastando de Deus, se afastando da igreja, se afastando da comunhão com o Senhor. Por quê? Porque dom carismático não gera maturidade. Afinal, Deus usou até uma mula. E ter esses dons carismáticos não é porque eu sou, não, é porque Ele é. Ele faz como quer, usa quem Ele quer. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, diz a palavra dele. Então não basta ter esses dons, é preferível ter poder do Senhor, amor e moderação, fruto do Espírito, e construir uma vida de paz, de equilíbrio e de satisfação. Se você não quer se deixar conduzir pelo medo, você precisa usar mais o lobo frontal e treinar sua mente, assumindo o controle das suas emoções. Se você já está enfermo, aprisionado pelo medo, então você precisa decidir não mais ser quem você tem sido. É uma escolha. Porém, você precisa de ser ajudado a sair dessa situação, e é aí que entra o poder de Deus. Porque há pessoas que estão tão envolvidas com o medo, tão dominadas pelo medo, que por si só já não conseguem mais sair. Então, se você é alguém assim, entrega a tua vida hoje para Jesus. Recebe Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. Comece a desenvolver uma nova disposição pelo conhecimento da palavra de Deus, princípios e valores de Deus, para encherem a sua mente e capacitarem você a ter a crítica que se faz necessária para enfrentar o medo. Você precisa do Espírito Santo, e você precisa de uma família espiritual, chamada Igreja de Cristo, para que você não caminhe sozinho. Porque sozinho, nós somos um alvo fácil para o inimigo. Sozinho, é muito perigoso. E diz a palavra de Deus, que é melhor serem 2. Pode pensar um pouco sobre isso? Quantas vezes você tem sido dominado por essas emoções negativas, que tem levado você às atitudes que não tem possibilitado a você de um viver com alegria, com harmonia e com paz. Eu não estou aqui falando de autoajuda. Eu estou aqui falando da verdade eterna, a palavra de Deus. Deus já capacitou a mim e a você com o necessário. Se você quiser chamar isso de autoajuda, fique à vontade. Porque se você usar da verdade, que é a palavra de Deus, se você entender e crer que tudo isto, toda esta engenharia biológica, fisiológica, química, psíquica, criada, estabelecida por Deus em nós, foi para nos capacitar a vivendo neste mundo, vivê-lo com segurança, vivê-lo com a capacidade
de nos ligarmos de novo com Ele através de Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não basta meu esforço de fazer tudo que é certo, porque eu nunca serei suficientemente capaz de fazer o que é certo. Porque eu não estou sozinho nesse mundo com a minha amígdala e o meu lobo frontal. Há seres espirituais que interagem comigo no ambiente da minha capacidade cognitiva, do meu pensar, para me influenciar a fazer as escolhas que eu não devo. Muitas vezes a escolha certa é eu fugir, e eu serei influenciado por eles a ficar e lutar. Outra vez, o certo é eu ficar e lutar, e eu serei influenciado por eles a me amedrontar, me acovardar e fugir. E se eu não tiver a ação do Espírito Santo de Deus, se você não tiver a ação do Espírito Santo de Deus, e se você estiver andando sozinho, fatalmente você vai tomar novamente, como tantas outras vezes, a decisão errada para a sua vida. Eu quero te fazer uma proposta hoje. Entrega a tua vida para Jesus. Recebe Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. Invoca o Espírito Santo, diga: Senhor, o Senhor não me criou para andar sozinho. O pecado faz separação entre mim e o Senhor. E eu, a partir de hoje, quero aprender como viver de tal maneira a dar prazer ao teu coração. Eu preciso da salvação e da vida eterna, mas enquanto vivendo nessa terra, eu preciso viver uma vida com paz, com equilíbrio e satisfação. Eu já tenho tentado de tudo, e eu reconheço que sou incompetente. Dinheiro não me pôde dar, prazeres desse mundo não me pôde dar, não puderam dar, posicionamento na sociedade não me pôde trazer isso, nada me pôde trazer. E eu reconheço que eu fui criado pelo Senhor. E a tua palavra diz que eu fui criado para ter um relacionamento com o Senhor que dê prazer ao teu coração. Não é andar e viver por uma ideologia, por uma filosofia de vida, mas é atrair a presença do Espírito Santo de Deus para andar com você, para habitar em você, para capacitar você contra esses seres espirituais da maldade que estarão em todo o tempo conspirando contra a tua mente, contra você, para que você não tome as decisões que deveria, para que você se deixe levar pela emoção errada e faça aquilo que não deve. Se você quer hoje receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, você precisa tomar essa atitude de modo que o mundo espiritual possa te ver e saber que você o faz. E se você é essa pessoa, onde você estiver, fique em pé no seu lugar e diga para o mundo espiritual: eu não serei mais essa pessoa que será dirigida, guiada e controlada pelo medo. Eu vou viver sob a influência e a ação do Espírito Santo de Deus. Se você já recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, faça um concerto com Deus e reconheça que você não tem vivido assim, porque você não tem buscado o conhecimento da palavra de Deus. E o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você tem investido o seu tempo em tanta coisa, menos em ler e estudar a palavra de Deus, em alimentar-se, alimentar o teu espírito, alimentar o teu intelecto, alimentar a tua razão, daquilo que pode capacitar você, para no momento da crítica, fazê-la com coerência e ser bem sucedido nas tuas decisões. Decida hoje: não serei mais assim. Eu vou fazer aquilo que Deus espera de mim. Eu não quero mais me deixar ser conduzido por essa coisa que me angustia, que me entristece, que me faz sofrer, que está dilapidando os meus recursos financeiros, em medicamento, em tratamento,
que não me permite avançar, eu vou seguir em frente. Eu decido agora começar uma fase nova na minha vida, entregando a minha vida ao senhorio de Cristo Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar, não precisa que você venha aqui na frente não. E por que você deve ficar em pé no seu lugar? Porque essa é uma atitude que você toma e que você dá conhecimento a todo mundo espiritual. Porque a palavra de Deus diz: resista ao diabo, ao inimigo, e ele vai fugir de você. Faça isso. Aproveite esse momento agora e tome essa posição em Cristo Jesus.